Boa noite, queridos irmãos. A graça e a paz seja com todos. Peço aos irmãos, por gentileza, que abram suas Bíblias no livro de Neemias. Neemias, capítulo 12. Permitindo Deus, hoje terminaremos esse capítulo. Neemias, capítulo 12, nós iremos ler os versos 39, depois iremos pular para o 44 e vamos até o 47, versos 39, depois 44 a 47, visto que já fizemos a pregação e a exposição de todos os versículos do 1 até o 43. Todavia, precisamos retornar para compreender o porquê desse trajeto que Neemias pede, ordena e orienta que o povo de Deus faça até o templo de Deus. Amém? Alguém pode desligar aqui para mim, por gentileza, irmãos? Algum diácono pode desligar aqui para mim, por favor? Neemias, capítulo 12. Quando eu tiver um iPad, daí eu não preciso mais ligar para o ventilador, irmãos. Estou brincando, irmãos. Amém? Diz assim o texto bíblico. Verso 39. E desde a porta de Efraim, passaram por cima da porta velha e da porta do peixe, pela torre de Hananel, pela torre do Sem, até a porta do gado, e pararam à porta da guarda. Verso 44. Ainda no mesmo dia se nomearam homens para as câmaras dos tesouros, para a oferta das primícias e dos dízimos, para ajuntarem nelas das cidades as porções designadas pela lei para os sacerdotes e para os levitas, pois Judá estava alegre, porque os sacerdotes e os levitas ministravam ali e executavam o serviço do seu Deus e o da purificação, como também os cantores e porteiros, segundo o mandado de Davi e do seu filho Salomão. Pois já outrora, nos dias de Davi e de Asaf, havia chefes dos cantores, cânticos de louvor e ações de graças a Deus. Todo Israel, nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, dava aos cantores e aos porteiros as porções de cada dia e consagrava as coisas destinadas aos levitas, e aos levitas as destinadas aos filhos de Arão. Amém. Feche teus olhos, vamos orar. Graças te damos, Senhor, por tua santa palavra. Obrigado porque em Cristo Jesus nós nos reunimos em culto a ti, em adoração e louvor. Aqui nós prestamos adoração, levantamos as nossas mãos, batemos palmas, Senhor, a ti, celebrando o teu nome, a tua graça, e agora nós queremos também lhe adorar, ao ouvir a tua palavra. Fala conosco, Senhor. Transforma o nosso coração, que o Senhor possa iluminar a nossa mente e os nossos passos, para que possamos andar segundo a tua boa e perfeita vontade. É em Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Os irmãos bem sabem, principalmente aqueles que têm acompanhado a exposição de todo o livro de Neemias, que o capítulo 12 ele é um capítulo extremamente importante, porque não apenas eles estão novamente em Jerusalém pós-cativeiro babilônico, como também eles estão regressando a todas as atividades. Como eu disse anteriormente, nós já fizemos a exposição desde o verso 1 até o versículo de número 43, entendemos tudo aquilo que Deus tinha para nós, todavia nós retornamos em alguns versos, porque nós não iríamos repassar necessariamente a historicidade do texto, mas nós iríamos compreender o porquê é que Neemias, agora como governador do povo, exige, quando eles vão inaugurar o templo a Deus, para adoração a Deus, que os cantores seguidos dos membros da comunidade dos crentes em Deus, eles façam caminhos diferentes, mas caminhos específicos até o templo. Nós precisamos entender alguns pontos para compreender a exposição. Primeiro, que o templo de Deus aqui levantado no Antigo Testamento, não no Novo, mas no Antigo Testamento, é o símbolo da presença de Deus. O ápice da presença de Deus é o templo, e justamente dentro do templo
um cômodo específico que é chamado de Santo dos Santos, e um dia nós vamos falar sobre isso. Mas o templo é o simbolismo da presença de Deus. Eles partem, então, dos portões de Jerusalém, e eles vão caminhar por caminhos distintos. Nós vemos isso a partir do versículo 31. Leiam comigo, irmãos. Então, olha o que diz o verso 31. Então fiz subir os príncipes de Judá sobre o muro, e formei 2 grandes coros em procissão, sendo um à mão direita sobre a muralha para o lado da porta do monturo. Dos versos 32 até o 36, ele está dizendo quem fez parte desse grupo e qual caminho eles percorreram. E nós já falamos sobre esses caminhos. Depois, no versículo 37, no versículo de número 38, o segundo coro ia em frente, e eu, Neemias, após ele. Metade do povo ia por cima do muro, desde a Torre dos Fornos até o muro largo. Então ele separa todo Israel em 2 grupos. Ele separa aquilo que é chamado de um grupo de louvor em 2 grupos. Eles lideram esses grupos e eles vão caminhar de acordo com o trajeto, literalmente o trajeto que Neemias queria que eles fizessem dentro de Jerusalém. Cada um desses trajetos eles vão passar ou por portões, ou por lugares específicos que Neemias querem que eles passem. Qual é a compreensão disso? Que antes deles chegarem, todo Israel chegarem no templo de Deus, ou seja, na presença de Deus, o templo simboliza a presença, antes deles chegarem no templo de Deus, todo crente em Deus precisa caminhar e fazer uma jornada para estar diante de Deus. Cada lugar que eles passam, existe a sua função normativa, aquilo que é para o dia a dia, do cotidiano. Mas Neemias quer que eles espiritualizem, então, cada lugar que eles passam. Qual é a função normativa? Bom, a função normativa é disso. Bom, nesse momento, nós vamos espiritualizar isso para trazer isso para as nossas vidas. Por exemplo, o portão dos monturos, que é o primeiro, no verso 31, no final, ao lado da porta do monturo. Nós sabemos que é a porta dos lixos, onde literalmente saíam todos os lixos, os cadáveres, os mortos tinham que sair por esse portão para serem enterrados ou para irem para o lixão mesmo, de fato. Não podia ser em outro portão, dos 12 que há nos muros de Jerusalém. Cada portão tem a sua função, porque senão existiria contaminação, a logística não seria inteligente. Isso daqui é organização pública, mas ele vai espiritualizar isso para a vida dos crentes, enquanto eles caminham rumo à presença de Deus, o templo. Amém? Dito isso, nós já fizemos a exposição de todos os portões, até o versículo de número 39, de todos os portões, de todas as torres, dos fornos, mas quando chega no versículo de número 39 que nós lemos, nós passamos já pela porta de Efraim. Semana passada nós falamos da porta velha e acabamos ficando o sermão todo, tamanho era a informação ou as informações que nós temos nessa porta velha, onde nada tem a ver com ser uma porta de fato obsoleta ou raquítica em si, mas porque ela foi a primeira a ser colocada no muro, e isso significa que ela era mais antiga, e também ela fazia parte da esquina do muro. Então ela havia muito mais circunstâncias e ocorrências acontecendo ali, por causa do tráfego de pessoas. E ao espiritualizar isso, Neemias está dizendo que tudo aquilo que é visto durante a nossa vida, nós não devemos jogar fora. Pegamos isso como experiência e aplicamos para o nosso dia a dia, e muitas vezes restaurando verdades que são esquecidas. Essa porta tem uma importância grandíssima na nova aliança, porque quem vai falar disso, ou dessa porta, é Jeremias, o profeta Isaías, em ambos os contextos se referindo à nova aliança, e por último, quem endossa as promessas dessa porta é o próprio Cristo. Os irmãos se lembram disso no Evangelho de João, no capítulo 6. E ele endossa, então, a compreensão da teologia que há embutida no simbolismo dessa porta. Agora nós vamos continuar. Então todo mundo pense que esse segundo grande grupo, eles já passaram pela porta velha e pegaram toda a informação que era necessária e espiritual para a vida deles. Amém? Dito isso, eles saem então da porta velha, diz o verso 39, e eles vão agora rumo à porta do peixe. Verso 39. Eles saem da porta velha e vão à porta do peixe. E aqui também eles precisam fazer uma passagem, trazendo para si algumas informações. A título de curiosidade, a palavra peixe no grego é uma palavra de extrema importância para a história do cristianismo.
A palavra peixe no grego é iktos. E ela é tão importante porque, logo nos primeiros séculos do cristianismo, a palavra grega iktos, ela se tornou um acróstico, onde se forma uma frase importante para se reconhecer se as pessoas com que os cristãos, os primeiros cristãos se cruzavam na rua, eram também cristãos. Ictus agora em um acróstico, eu sei que aqui fica um pouquinho mais difícil de explicar sem a visualização, mas ictus seria mais ou menos essa frase: Jesus Christos Theon Ion Soter, que é Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. É exatamente esse o acróstico que nós temos da palavra peixe. Os cristãos eram perseguidos logo nos primeiros séculos. Como é que eles podiam se identificar? Cristãos não podiam andar na rua e, encontrando uma pessoa, do nada falar graça e paz. Não, você seria morto. Isso não podia. Então, como é que eles faziam isso? Uma das formas é através do bendito peixe. Ele chegava perto de alguma outra pessoa, quando ele desconfiava que o vocábulo era muito parecido com o de um cristão, quando ele percebia que o comportamento era de um cristão, como quem se quer nada, conversando, algum assunto secular, com o pé direito, ele fazia uma meia lua para baixo na terra. Riscava, como se não quer nada. Se a pessoa com quem ele estivesse conversando fosse um cristão, ele percebia aquela meia lua para baixo, e a pessoa que estava de frente dele também fazia uma meia lua para baixo em cima daquela que ele fez, e aí forma um peixinho. Ali ele já sabia então que era um irmão de fé que estava diante dele, e ali eles se saudavam, se abraçavam e falavam das maravilhas de Cristo. Para vocês terem ideia da importância do peixe na história do cristianismo, não somente em sua alimentação diária, mas também naquilo que serviu como uma chave de acesso para saber se aquele que estava diante de mim, em segredo, era um cristão, evitando de serem presos e mortos. Mas isso é no grego. No hebraico, quando é escrito, a palavra peixe, ela vem de uma raiz que vai falar-se de rápido movimento, porque é a característica do peixe na água, um rápido movimento, vai falar de reprodução e também vai falar de crescimento e desenvolvimento. E baseado nessa estrutura daquilo que significava a raiz da palavra e o porquê da porta, eu quero trazer aqui alguns destaques aos irmãos. Primeiro lugar, rápido movimento, que é uma das características do peixe e a maneira como eles começaram a chamar esses animais para alimento naquele período. Precisamos saber que essa porta dos peixes é exatamente a porta, e aqui prestem bem atenção, era uma das 12 portas dos muros de Jerusalém, onde se haviam negócios, onde se havia o comércio da alimentação. Outro tipo de comércio, sem ser o da alimentação, não acontecia na porta dos peixes. Mas tudo aquilo que era comércios, negócios, conversando para saber aonde podiam chegar em algum valor, trabalho comercial de fato e de alimentos, era na porta dos peixes. Era ali que acontecia. Era ali que acontecia desde a manhã até o pôr do sol, toda a negociação. Era nessa porta que vinham os peixeiros de Israel negociar com Jerusalém, capital, ou até mesmo com alguns de fora. Como também vinham estrangeiros, com outros tipos de alimento. O peixe já seria mais difícil, ele perece muito rápido, mas vinha com outros tipos de alimentos negociar, isso é natural, entre nações, alimentos. E era justamente nessa porta dos peixes onde haviam esses negócios. A grande questão e o ponto importante dessa porta, irmãos, é que quando nós falamos de alimento, eu sei que a primeira coisa que vem em nossa mente é a necessidade da existência. Não havendo alimento, não existe vida. Isso é um fato. Mas existe algo que se move fortemente por detrás daquilo que hoje, para ficar mais simples o nosso entendimento, só vou usar as palavras atuais, que hoje acontece daquilo que chamamos de a indústria dos alimentos. Se tem uma indústria que move a economia de uma nação, é a indústria do alimento. Vindo em segundo lugar, só a título de curiosidade, a indústria farmacêutica. Mas a indústria dos alimentos é aquela que move, principalmente alimentos básicos, não tem período sazonal. Todos os dias é consumido. Todos os dias é comprado. A economia é fortíssima quando nós falamos de uma indústria dessa.
É por essa porta que começaram a acontecer o levante da economia de um país, e principalmente de uma capital, que tinha sido devastada séculos atrás por Babilônia. É ali que eles começam a se reerguer. A ideia de ser a porta do peixe não é somente pelo alimento diário, mas a ideia de se mover rapidamente, se desenvolvam, cresçam, como nação, como país. Então, ali era sustentada toda a nação, no que tange aos alimentos, de forma comercial, em negócios. É verdade que tinham famílias que tinham seus lugarzinhos ali pequenos, mas isso não sustenta uma nação. E uma vez que eles negociavam, evidente que Jerusalém ficava forte. Existem alguns pontos a serem observados nessa porta. É justamente na porta dos peixes que começaram a surgir os primeiros milionários ricos em Jerusalém. É ali que homens começaram a fazer as suas riquezas licitamente, genuinamente, honestamente. Eles começavam a negociar, e Deus vinha com a bênção dele sobre o seu povo, porque existia essa bênção de Deus sobre os judeus da antiga aliança. É interessante que Deus não vinha necessariamente com milagres, como veio no período de Moisés, no período de Elias ou no período de Josué. Mas agora, a bênção de Deus era através do trabalho deles. Eles trabalhavam e Deus prosperava o seu povo, transformava o seu povo. E isso já fica claro para Israel e precisa ficar claro para a igreja. O fato de termos em Cristo um Deus glorioso que nos abençoa diariamente, as bênçãos de Deus não devem excluir a nossa responsabilidade de se desenvolver como seres humanos, como homens de negócio, como bons profissionais. Porque a bênção de Deus vinha nesse ponto da história de Israel sobre o trabalho. E eles precisavam, então, se desenvolver rapidamente, como a raiz da palavra peixe. Eles precisavam compreender, precisavam entender isso. Mas não é apenas a prosperidade que o texto aponta. Na história da porta dos portões e dos peixes, no portão dos peixes, enquanto eles iam ficando, ou homens fazendo a sua riqueza, existe algo que vai acontecendo também nas características profissionais desses homens. Esses homens começam a ficar bom naquilo que fazem, todos os dias. Aqueles que eram até pouco tempo atrás escravos, começam a desenvolver um tino para negócios, começam a entender de custos, de lucro, de porcentagem, de como investir, e eles começam a crescer. A bênção de Deus não vinha sobre eles apenas na prosperidade direta, mas vinha também transformando-os em homens experts em suas áreas. É aquilo que hoje nós trabalhamos em grandes empresas, multinacionais, empreendedorismo, com expertise e know-how da nossa área. E eles começam a ter, até hoje, quando se fala de negócios, judeus são referências. Porque até hoje, seja em brincadeira ou não, se vamos negociar com um judeu, a gente já fala, tem que ficar esperto. Os caras são bons. Eles sabem para onde levar a conversa. Porque existe um tino atiçado comercial de negócio com eles. Então eles começam a ficar bom naquilo que eles faziam. E era justamente isso que Deus queria agora nessa porta. Eu não quero sustentar um povo somente com milagres. É o que Deus está dizendo. Mas eu quero sustentar um povo através da minha bênção e do seu trabalho. Eu vou entrar num ponto aqui que eu sei que é muito delicado, mas é bíblico. Muitos não falam, porque sabem que isso é perder ibope. Mas eu preciso ser honesto. E se os irmãos forem honestos naquilo que eu vou falar, vão concordar comigo. Eu sei que existem exceções. Não estou falando de exceções, estou falando daquilo que é regra. A maior evidência de milagres na igreja cristã
a maior evidência de manifestações espirituais no meio do povo de Deus, eu sou responsável por aquilo que eu falo, não por aquilo que os irmãos entendem, ok? Estou tentando falar isso da forma mais sadia possível, com muito temor. A maior evidência dos milagres no meio do povo cristão, é a maior evidência das manifestações espirituais, é no meio de igrejas cristãs extremamente simples em seu conhecimento. E isso é algo que deve nos chamar a atenção. Porque uma igreja que vive o tempo todo apenas de sinais e milagres é uma igreja que nunca se desenvolveu. Nunca. Nós não somos, jamais, nós somos aquilo que a Bíblia pede para que nós sejamos e cremos do jeito que as Escrituras pedem que nós creiamos. Quando nós temos uma leitura errada das Escrituras, a gente acredita que o Antigo Testamento estava cheio de milagres. Não estava. Existem 3 períodos da história que o Antigo Testamento tem milagres. O período de Moisés, no deserto. Temos o período de Elias e Eliseu, recheado de milagres. Mas aqui já pulou o período histórico de Juízes, já pulou um montão de tempo bíblico. E depois, a manifestação novamente surge com Jesus e os apóstolos. São 3 períodos. Não foi o tempo todo assim. O mesmo Deus que sustentou o povo por 40 anos no deserto, quando tirou os judeus do Egito, quando Moisés morre e passa a liderança para Josué, Josué entra na terra prometida com aqueles que entraram com 20 anos para baixo, os irmãos se lembram disso. A primeira ordem de Deus é: trabalhem. Eu vou cessar o maná de cair. E o texto bíblico é claro em dizer: e nunca mais caiu maná do céu. Senhor, como iremos comer? Plantem. A minha bênção é sobre uma terra que vai manar leite e mel. Já existe algo espiritual sobre vocês. A minha bênção sobre vocês, sobre o trabalho de vocês. Chega de ficarem vivendo de maná, de cordonizes, de água saindo da rocha. Vocês precisam se desenvolver. Este é um ponto que tem maculado, isso aqui é doutrina, irmãos, é culto de doutrina. Esse é um ponto que tem maculado a igreja evangélica, principalmente nos países subdesenvolvidos como o nosso. Ainda que a gente esteja muito bem como nação, independente dos políticos, ainda que estejamos na frente de outros países que estão extremamente em estado de miséria, nós também não somos ainda primeiro mundo. E existem algumas compreensões teológicas quando lemos a Bíblia, a palavra de Deus, de forma equivocada. De forma equivocada. E uma dessas leituras é que o tempo todo nós precisamos ficar vivendo de milagres e esquecemos que Deus já deu a sua bênção para o seu povo. Para o seu povo. Isso é algo importantíssimo. Uma compreensão clara que precisamos ter das Escrituras, quando falamos a respeito do povo de Deus, do povo da aliança, é que Deus não formou o seu povo para ser uma pária social. Nos últimos 40 anos, tem sido pregado um evangelho terrível no Brasil. E parece que quanto mais miserável e pobre, mais santa a pessoa é. Quanto mais ela vive num estado deficiente de uma vida de conforto, parece que ela está mais perto de Deus. Deus não criou o seu povo para ser massa de manobra. Deus não criou o seu povo para ser uma pária social. É verdade que nós repudiamos veementemente a maldita e cancerígena teologia da prosperidade. Não confundo com a prosperidade de Deus sobre o seu povo. São coisas distintas. Mas também somos contra a teologia da pobreza. Não existe isso nas Escrituras. Não existe. Os irmãos que me conhecem sabem que eu sou cristão desde criança. Eu já vi cada pérola dentro da igreja cristã que me assusta. Como é que podiam fazer isso? Principalmente no Ocidente, onde as pessoas precisam se desenvolver para conseguir o mínimo de conforto e de sucesso, para ter uma vida confortável para a família. Nós precisamos.
Eu já vi crentes incentivando jovens cristãos a não fazerem faculdade, a não se formarem, a não terminarem seus estudos, a não prosseguirem. Em nome do quê? Veja bem, lá é o mundo, veja bem, você vai deixar de vir no culto durante a semana. Meu Deus do céu, Moisés foi formado em toda a ciência do Egito. Paulo foi formado aos pés de Gamaliel. Nós temos Teófilo querendo saber da palavra de Deus, e um Lucas correndo atrás para trazer essa informação. As Escrituras nunca foi contra o conhecimento. Mas nós, o povo de Deus, desencoraja o conhecimento muitas vezes. Eu já vi crente desincentivando jovens a empreenderem, falando, não, bom mesmo é você prestar um concurso, o cara está lá nos anos 80, é você prestar um concurso, passar num concurso público, amém, tem os seus méritos. Hoje não é o único caminho. Não é. A economia mudou. As coisas mudaram. Meu Deus do céu, tem um trabalho que não é CLT. O MEI está aí, irmãos. PJ está aí. Não tem problema nenhum. Nós precisamos compreender que as coisas mudaram. Eu já vi a igreja incentivando jovens de amadurecer. Irmãos da igreja. Uma vez uma mãe chegou até mim falando que era um período de chuva, quase nunca existe isso aqui, né? Mas um período de chuva, e era um domingo e ela estava chateada porque no outro dia, segunda-feira pela manhã, o filho dela ia ter que trabalhar, ia ter que pegar o ônibus chovendo. Só ele, né? Quantos anos, irmão? 18. Nossa. A gente não quer que os filhos cresçam. São essas dificuldades que formam caráter. É justamente na porta dos peixes onde os primeiros judeus fizeram as suas riquezas. É exatamente na porta dos peixes onde os judeus conseguiram chegar na expertise e no know-how que eles têm essa marca até hoje. E a gente está preocupado, muitas vezes porque um garoto de 18 anos não pode pegar uma chuvinha para ir trabalhar. Mas esquece que há 50 anos atrás, somente 50 anos atrás, jovem de 14, 15 anos não ia necessariamente para a guerra, mas estava no meio do fronte, ajudando soldados que estavam todos destruídos por bombas. Mas não é só disso que o texto fala. O texto também fala, quando se olha para a porta dos peixes, desse movimento rápido onde se diz, desenvolva, corra. Eu já disse esse texto aqui, Salmos 115, versículo 16, os céus, é os céus do Senhor, mas a terra, Deus deu aos filhos dos homens, conquista. Para que os piores empregos não sejam dos crentes, irmãos. A gente só vê ímpio em diretoria, CEO, se desenvolvendo, crescendo, porque em algum momento, nesses 40 anos, a gente achou que esses lugares não eram para a igreja. Que loucura isso! Que loucura! E muitos jovens chegam na idade de decisão, e eles ficam no conflito. O que eu faço? Ou eu sirvo a Deus, ou vou ser um bom profissional. Olha que loucura! Uma coisa não exclui a outra. E muitos deixam a igreja dizendo, eu não posso passar fome. E aí culpam o jovem. Mas estão ensinando errado. Mas Peixe também fala de reprodução e crescimento. E uma das preocupações de Deus é, se reproduzam, cresçam, tragam pessoas para a fé, preguem, corram. E sim, ele está falando de quantidade. Nós precisamos lutar contra o nosso coração, para não cairmos na idolatria dos números. Mas também, ser desprezível com eles, é pecado. Abram, por favor, no livro de Atos dos Apóstolos. Eu quero ler alguns textos com os irmãos, todos eles em Atos. Atos dos Apóstolos. E a gente consegue ver eles crescendo, se desenvolvendo como igreja. Atos capítulo 1.
é importante que todos os irmãos leiam Atos capítulo 1. Olha o que é dito no versículo de número 15. Atos 1, 15. Naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia que é a eclésia, a igreja, compunha-se a igreja de umas 120 pessoas. Atos 1. A igreja de Jesus em Jerusalém tinha 120 membros. Atos 1, 120 membros. Primeiro século. Ainda no primeiro século. Atos 2. Versículo de número 41. Aqui é a conclusão do sermão de Pedro. Pedro se levanta para pregar o evangelho. Atos 2, 41. Diz assim: então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Conta simples, 120 mais 3.000. Olha o problema, né? 3.120, como é que cuida disso? Atos 4. Versículo 4. Pedro e João abrem a boca para pregar de novo. Apenas o versículo 4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Crescimento. Crescimento. Atos capítulo 5. Atos capítulo 5. Ainda com a pregação dos apóstolos. Apenas o versículo de número 14. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tantos homens como mulheres agregados ao Senhor. Atos 1, 120. Atos 2, 3.000. Atos 4, 5.000. Atos 5, perdeu a conta. Multidão, não dá mais para fazer a conta. Porta dos peixes. Precisamos nos desenvolver como pessoa e precisamos trabalhar em prol do reino, porque o reino não pode ficar estagnado. O reino de Deus cresce. Voltando para Neemias. Senão a gente só fica nessa porta, irmãos. Eu não posso mais. Passa-se pela porta dos peixes, vai até a torre de Hananel. Acharam aí 39? Neemias 12, 39. Passa-se pela porta dos peixes e segue pela torre de Hananel. A torre recebeu o nome do construtor dela, um judeu fiel que construiu essa torre. Nós vemos ele ser citado em Neemias capítulo 3, nós passamos já por ele. No versículo de número 1, está falando que ele foi separado para construir essa torre. Ele é um homem de Deus, piedoso, e a torre recebeu o nome dele, Hananel. Hananel significa o Deus gracioso. É uma junção de duas palavras no hebraico, Hana e El. El, Deus, Hana, graça. O Deus da graça, ou o Deus gracioso. Isso é tão comum que nos Estados Unidos, muitos pais colocam o nome de suas filhas quando nasce de Hannah, quer dizer graciosa. Entender? Hannah significa graciosa. Hananel, o Deus gracioso. O Deus gracioso. A ideia de se passar por essa torre, quando Neemias pede para que eles passem por essa torre, é que eles tenham condição de pensarem, refletirem nessa torre, e entender que nessa jornada chamada vida que nós temos, nós só conseguimos chegar na presença de Deus, o templo é o que eles estão fazendo, se for pela graça de Deus. Não existe outro meio de se achegar à presença de Deus, se não for por sua graça. Não são as obras nossas, não são as nossas justiças, ou a nossa justiça própria, não são os nossos feitos. Não, nós não chegamos até Deus por meio do ayahuasca, quando tomamos aquele chá. Aquilo lá é ilusão, não tem nada de Deus naquilo. Nós não chegamos até Deus por meio do paganismo. Nós não chegamos até Deus por meio do mundanismo.
Não, nós não chegamos até Deus, porque Deus ama e Deus aceita tudo. Não, é mentira. Aonde está escrito isso? Não se chega até Deus de qualquer forma. Se chega pela sua graça, que foi manifesta na pessoa bendita do Filho, Jesus Cristo. E unicamente. Não, irmãos, não são todos os caminhos que levam a Deus. Isso é uma mentira do diabo. A não ser que a gente esteja falando do Deus, o grande juiz, que irá julgar vivos e mortos. Aí sim, todos os caminhos levam a Deus, como grande juiz. Mas somente um caminho leva a Deus como Pai. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E somente nele. Somente nele. Quando se passa por Hananel, o Deus gracioso, está dizendo, vocês só irão chegar na presença do Deus Santo por meio da graça e não por algo que vocês fizeram. Não por algo que vocês conquistaram. É isso que vocês precisam entender. Isso já era falado no Antigo Testamento. E tudo aquilo que eles faziam apontavam para Cristo, não apontavam para suas obras. Mas estava apontando para a obra perfeita de Cristo. O tempo todo. O tempo todo. Isso significa que a gente existe por causa de Cristo. A gente se move por causa de Cristo. A gente está o tempo todo vivo e respirando por causa de Cristo. É o que diz Atos 17:48. Porque é nele que nós vivemos, nos movemos e existimos. Se nós cantamos a Ele, é pela graça. Se homens podem pregar sobre Ele, é pela graça. Se vocês podem ouvir e compreender o Evangelho, é pela graça. Se vocês podem cultuar, é pela graça. Se vocês podem ter certeza de salvação, é pela graça. É pela superabundante graça que há em Jesus Cristo. E somente em Cristo e nada mais. Vocês precisam entender, Neemias está dizendo, que nós estamos louvando a Deus e caminhando até a sua presença, no símbolo da sua presença, mas nós precisamos passar pela graça. Se não for pela graça, nós não chegamos. Necessariamente, precisamos passar pela graça de Deus. E Deus é o Deus de toda a graça. A graça não está dividida em divindades. Não, é verdade, Deus pode ter a sua graça. Mas e Buda? Não tem. Maomé? Não tem. Os santos católicos? Não tem. Os espíritos dos santos espíritas? Não tem. Deus é o Deus de toda graça. E somente Ele. Não falo do meu coração, isso está em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Está escrito exatamente isso. O Deus que é o Deus de toda graça. De toda graça. Sai-se de Hananel, passa pela torre do 100. Sai de Hananel, passa-se pela torre do 100. Essa torre, ela é uma torre comum. Não tem nada de especial nela, necessariamente. Essas torres que nós estamos lendo, elas eram construídas em cima dos muros de Jerusalém, para vocês entenderem como eram largos os muros. Então, elas eram construídas em cima. Talvez, a única coisa de singular que tenha nessa torre é que ela é a única torre dentre todas as torres, e até mesmo colocando as portas também aqui, na comparação, que ela tem um número como nome. É a única entre as torres, é a única entre os portões, que tem um número como nome. Pode ser que alguma tradução de algum irmão usando aí está como Maé ou Mer no hebraico. Mas isso também significa 100. É só a tradução. Então, exatamente é a torre do 100. A pergunta é, por quê? Por que é que essa torre se chama a torre do 100? Não se sabe se foi proposital ou se realmente aconteceu de uma forma que não era esperada, mas essa é a única torre de todas que foram levantadas sobre os muros de Jerusalém, que ela está exatamente alinhada entre os próximos 2 pontos. Eu explico. Olha lá, torre do 100.
Qual é o ponto anterior dela? A torre de Hananel. De Hananel à torre do 100, tem exatamente 100 côvados de distância. Mas também com o próximo ponto, que é a porta dos gados. Está aí também. Da torre do 100 até a porta dos gados, ou portões dos gados, ou do gado, também ela tem exatamente 100 côvados. Acertar isso era difícil antes, né? Mas é exatamente. E existe literatura teológica dizendo que, partindo-se do muro, termina-se o muro e continua a torre do 100, ela também tem exatamente 100 côvados de altura. Ela está extremamente alinhada. Não existe literatura mostrando que isso foi proposital. Possivelmente não, porque senão todas as torres estariam exatamente alinhadas. Ou pelo menos próximo de estarem alinhadas. E elas estão realmente com diferenças bem grandes entre os próximos pontos delas. Não está nem chegando perto. Então, possivelmente, isso aconteceu como um acaso, soberania divina. Porque essa torre se tornou, para todo Israel, como um modelo de alinhamento. Quando se ia falar um ditado em Israel, falando, olha, as coisas estão alinhadas, é exatamente correto, é exatamente esses pingos nos is, como nós usamos hoje, lá era o quê? Olha, isso aqui é a torre do 100, não mexe mais nada. Está extremamente certo, alinhado. Todo crente, para chegar à presença de Deus, que é o templo, precisa estar alinhado com a sua palavra. Extremamente alinhado com a sua palavra. Não é de qualquer forma. É por isso que eles precisavam passar por essa torre. Abram, por favor, na carta de 1 de João. 1 de João, está lá no finalzinho da Bíblia, quase perto do Apocalipse, queridos. 1 de João, capítulo 2. E nós vamos ver João desenvolvendo exatamente essa ideia de estarmos alinhados. Alinhados com a palavra de Deus, alinhados com Deus, de tal forma que um não alinhamento proposital nos descaracteriza como cristãos. Nós não devemos ser chamados de cristãos. Olha o que é dito no Novo Testamento. 1 de João, capítulo 2, a partir do versículo de número 3. Do 3 ao 6, diz assim, apóstolo João falando, ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardarmos os seus mandamentos. Aqui precisa de uma explicação. Essa palavra conhecido, não é sentido de, eu conheci, eu já vi, já sei quem é. Não é isso. Conhecido aqui é uma palavra grega para um relacionamento profundo. É uma transliteração grega da palavra hebraica do Antigo Testamento, que é Yadá. No profeta Amós, capítulo 3, versículo 2, não precisam abrir. Depois os irmãos leiam. O profeta Amós, capítulo 3, versículo 2, o Senhor Deus está dizendo o seguinte, ele está olhando para Israel e diz o seguinte, de todas as nações da terra, somente a ti eu conheci. Aí vem a consequência, por causa disso eu vou te julgar, por causa das suas iniquidades. Sabe o que é isso? Deus está dizendo assim, eu conheço todas as nações, sei que elas estão em pecado, elas não vão receber o castigo. Mas de todas as nações da terra, somente a vós, Israel, conheci. Deus, irmãos, Deus é onisciente. Se a gente conhece outras nações, você acha que Deus não conhece? Mas por que ele fala Yadá? Foi a única que eu fiz aliança, eu conheci profundamente. De caminhar junto, de ser o seu Deus. Eu não sou Deus de outras nações. No antigo pacto, não. Eu sou Deus sobre Israel. Essa palavra Yadá, ela é transliterada para o grego do Novo Testamento. E aqui João está dizendo a mesma coisa. Ora, sabemos que o temos conhecido, temos nos relacionado com Deus intimamente, vivido com Ele. Por isto, existe uma condição: se guardamos os seus mandamentos. Está vendo o alinhamento? Eu sei porque o mundo fala aos borbotões por aí, dizendo, eu também sou filho de Deus. Não, não é. Não é. Existe
circunstâncias que comprovam a nossa filiação por meio de Cristo. Que se nós de fato o conhecemos, nós cumprimos os seus mandamentos. Os mandamentos não são opcionais. Os mandamentos são doutrinas universais para todos os crentes de qualquer nação, de qualquer tempo. Nós nos submetemos a eles. O texto continua sobre o alinhamento. 4. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Não importa o quanto a pessoa diz, mas eu sou crente, eu sou cristão. Você não está entendendo o que a Bíblia fala e você não está ensinando o que a Bíblia fala, você não está cumprindo o que a Bíblia fala. Você é mentiroso. Não sou eu dizendo, é o texto. O sermão não sai do coração do pregador. A fonte do sermão é a palavra que está dizendo isso. É a palavra, mentiroso. Continua-se, 5. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. O amor de Deus é manifesto em Cristo Jesus. Se nós guardamos a palavra diariamente, Deus tem aperfeiçoado Cristo em nós. Caso contrário, nós somos hipócritas. Somos falsários. Dito isso, ele termina no verso 5. Nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Alinhamento. Todos aqueles que desejam estar na presença de Deus precisam estar alinhados com a palavra de Deus. Simples e elegante. Está claro nas Escrituras. Voltemos, por favor, a Neemias, queridos. Então, nós precisamos nos alinhar. Passa-se por Hananel, passa-se pela porta do Sem. Em Hananel vemos o Deus gracioso e sabemos que é somente pela graça. Pela porta do Sem, sabemos que é somente pelo cumprimento e a obediência à sua palavra, vivendo da forma como Ele quer que nós venhamos viver. Chegamos, então, à porta do gado. Ainda no verso 39, chegamos à porta do gado. E a primeira coisa que eu preciso dizer aqui, queridos, é que gado, aqui não se refere necessariamente à criação bovina. Não existia essa classificação como se existe hoje, ok? Então, gado deve ser entendido no período judaico como todo mamífero que é para corte. Para corte. Camelo, mamífero, é para corte? Não. Então, não se enquadra naquilo que os judeus entendiam como gado. Então, o gado é todo mamífero para corte. Inclusive, ovelhas. É o que faz mais sentido. É o que faz mais sentido. E aqui está dizendo que nós somos ovelhas de um pastor maravilhoso. E que sempre seremos ovelhas. Deus pode nos dar ministérios diferentes. E hierarquias diferentes dentro daquilo que chamamos de igreja. Mas diante dele, todo mundo é ovelha. Diante dele, não tem crescimento em seu cargo. Sempre seremos unicamente ovelha. Sempre seremos ovelha. Se queremos chegar e viver diante da presença de Deus, precisamos nos reconhecer como ovelhas. O pastor é Ele. Deus é Ele. E como ovelhas entendemos e conhecemos que nas mãos desse bom pastor existe uma vara e um cajado. E todo crente que se preze já conheceu o cajado de Deus. Todo crente que se preze já entendeu e conheceu o cajado de Deus. E como já? E como já? Aliás, o próprio Davi diz isso. Salmos 23, no verso 4, ele vai dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois a tua vara e o teu cajado me consolam. O consolo não é necessariamente
um agrado, um afago, tá, irmãos? Não é. Uma vez que somos crentes e reconhecemos e professamos a obra perfeita de Jesus, nós somos filhos de Deus. Nós não somos bastardos. Com isso, a Bíblia fala que nós somos ovelhas do seu pasto, que nós não somos lobos, fazendo uma clara diferenciação entre o povo de Deus e os ímpios. Nós somos ovelhas do seu pasto. Só tem um probleminha. Às vezes nós somos ovelhas pobres e tolas. Às vezes a gente quer ir para um outro aprisco, experimentar uma outra grama. E é assim que nós somos. Ainda existe corrupção em nós. Muitas das vezes nós queremos viver a parte do pastor. É bem verdade que muitas das vezes a nossa fé declina, o nosso amor esfria, o nosso zelo pelo reino e pela palavra, ela esmorece. E aí nós queremos abrir mão de tudo. E aí Deus vem com o seu cajado e dá um consolo para nós. Às vezes dói. Mas o foco do consolo é trazer de volta para o lugar onde nós nunca deveríamos ter saído. A sua graça, o seu pastorado, o seu amor. É isso passar pela porta do gado. Porque nós sabemos quando nós falhamos em nossa caminhada. Nós sabemos quando os nossos pés deslizam. Nós sabemos quando precisamos dizer: ó Senhor, eis-me aqui. Essa ovelha teimosa, miserável, pobre, tola, que muitas das vezes quer ser levada e guiada pelo seu próprio eu, pelas suas experiências pessoais e não pela sua palavra. E Deus, em amor, vem ao nosso resgate. Jesus deixou 99 ovelhas e foi atrás de uma só. Pode ser que às vezes essa uma só seja você ou eu, mas Ele virá atrás, nos resgatar para o verdadeiro Evangelho. Amém? Vamos continuar? Diz o texto: sai-se da porta do gado, chegamos na porta da guarda. Talvez a porta mais importante de todas elas. Nessa porta é onde será feito a inspeção. É onde será feito a avaliação de quem nós somos. Todos os lugares até agora, os irmãos prestaram atenção e sei que vão entender. Todos os lugares dos dois coros, todos pelo qual passaram, o texto é claro: somente passe por esse lugar e siga em frente. Aqui é a única porta que, quando chegar, parem. É uma singularidade dessa porta. Parem. Mas também existe uma outra singularidade. Todos os lugares, desde o início do versículo 31, que foram passados, somente um grupo passou. Mas é dito no versículo 40. Então, ambos os coros pararam na casa de Deus. É a porta da guarda, da inspeção. É a última porta. É a última porta para o acesso ao templo. Parada obrigatória. E lá seremos revistados. Quem será revistado? Todos os homens que um dia nasceram nesse mundo. Todos. Qual o objetivo da revista? Qual o objetivo da inspeção? Saber se cada um que está diante dessa porta possui as condições necessárias para avançar. Preciso abrir um parênteses. A salvação é pela graça. A graça
É incondicional. Isso daqui é fundamento bíblico e não mexemos nesse assunto. Em nenhum momento o texto está falando de salvação. O texto já está falando de pessoas que já fazem parte do povo da aliança. A graça é incondicional, mas ficar na presença de Deus tem condições. Todos param. Todos serão inspecionados. Pastor, o que isso significa? Que um dia o céu vai se rasgar em grande glória. E o Senhor Jesus descerá à terra buscar o seu povo. Ele ressuscitará todos os mortos. Ele diz em João, capítulo 5, uns para a vida, outros para a perdição, mas todos ressuscitarão e estarão diante do seu trono. Essa é a porta da inspeção. O trono de Cristo. Para se achegar à presença de Deus Pai, passa pelo trono dele. Quem vai fazer a inspeção? O próprio Cristo. Quais são as circunstâncias que quer ser encontrado para que possamos continuar nessa jornada até a presença de Deus? Pelo menos uma circunstância. Será analisado se o próprio Cristo reina e governa nos corações daqueles que estão diante dele. Aqueles a quem Cristo reina e governa, significa que é um coração regenerado. Cristo não governa em coração que nunca foi convertido. É um coração que experimentou o que é o arrependimento do nosso antigo modo de viver e ter nascido de novo. É um coração que é quebrantado por conta da nossa proximidade diária com Deus. É um coração em que habita ricamente a palavra de Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 16, que a palavra de Deus habite ricamente em vossos corações. Achando-se Cristo no trono do coração do indivíduo, uma sentença será dada. Os portões celestiais vão se abrir. O último. Uma palavra sairá da boca do Cristo, Mateus capítulo 25, a partir do versículo 40. Vinde, benditos de meu Pai, e possuí a herança que vos está preparada antes da fundação do mundo. Para passar pelo portão, pelo último portão, a porta da guarda, tem que passar por Cristo Jesus e ser aprovado por Ele. Nós, a igreja, estamos seguros. A igreja é verdadeira, não é quem acha que é a igreja. A igreja verdadeira está segura por causa da justiça de Cristo. Como será a avaliação de Cristo nesse dia? Apocalipse, capítulo 20, versículo 11, diz o seguinte: e naquele dia, no plural, os livros serão abertos. E nesses livros contém todas as obras de cada um dos homens. E todos foram achados culpados. Todos. Inclusive você e eu. Onde está a nossa segurança? Que quando o Senhor julgar a sua igreja, as nossas obras estarão diante dele, nos condenando. Ele deixará esse livro de lado. E depois diz o texto, mas ele abrirá não é no plural, agora é um outro livro. O livro da vida. E todos quanto têm o seu nome escrito neste livro, será colocado à sua direita e herdará o reino. E os que não for, aqueles a quem Cristo não encontrar ele reinando no coração, eles podem ter vivido como igreja, andado como igreja,
com vocabulário de crente, com trejeito de crente, Cristo vai olhar e vai dizer: nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Mas, Senhor, alguns tentarão enganar, jeito brasileiro, né? Mas eu operei maravilhas, expulsei demônios. Quem disse que era eu? Quem disse? Você negou a doutrina a vida inteira, falou coisas do seu coração, eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós e todos aqueles que me negaram. E naquele mesmo instante, diante da porta da inspeção, da guarda, todos os homens a qual Cristo não reina no seu coração, serão conduzidos pelos santos anjos ao lago de fogo e enxofre, e o seu tormento será eterno. A presença de Deus é extremamente santa. Ninguém pode entrar na presença de Deus, a não ser que a justiça de Cristo esteja nos vestindo, que foi o único que viveu perfeitamente e morreu perfeitamente diante de Deus. Se um dia você quer chegar até a presença de Deus, não no templo, como os judeus, mas na santa presença onde nós poderemos ver o rosto de Deus Pai face a face, que brilha mais do que a luz do sol, onde miríades e miríades de anjos estão curvados diante dele, com uma única canção dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, toda a terra está cheia da sua glória. Nós precisamos passar por Cristo, e somente por Cristo. Nós não sabemos, a Bíblia não nos fala quando o céu se rasgará, mas uma coisa a Bíblia nos ensina: para todos os efeitos, vivemos preparados e em paz. É como as virgens, representando o povo de Deus, 5 com azeite, 5 sem azeite. Qual grupo das virgens, nesta noite, te descreve melhor? Te descreve melhor. Aqueles que foram encontrados entraram. Os versos 41, 42, 43 que nós já pregamos, é dito que eles entram e começam a glorificar a Deus, em culto a Deus, e estão alegres a Deus, e estão agora exuberantes diante de Deus. Há uma alegria tremenda. Versos, por exemplo, 43, no mesmo dia ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus os alegrara com grande alegria. Também as mulheres, os meninos se alegraram, de modo que o júbilo de Jerusalém se ouviu até de longe, e assim será a glória para todos sempre. Amém. Amém. Delícias perpetuamente, diz o Salmos 8,16. Delícias perpetuamente. Estamos alegres nele. Mas uma glória, um momento de glória, um momento do avivamento de Deus e da alegria de Deus em um culto, não serve para o dia seguinte. Porque senão a gente vai ficar vivendo de passado. E olha o que tem de crente: na minha época, eu lembro quando, para, isso está errado. A luz do justo é como a luz da aurora, é diariamente, e eles entenderam aqui um preceito: não adianta a gente estar alegre, termos andado por todos esses lugares, passamos pela porta da guarda, celebramos ao nosso Deus. Como será amanhã? Como será amanhã? E eles entendem que, ainda do lado de cá da eternidade, nem tudo é só glória.
existem as responsabilidades. Como é que eles podem vivenciar isso novamente? Eles oraram e dizendo: Deus, levanta homens que mantenham tudo isso daqui. Agora sim a gente entra no 44 e vamos até o 47, de forma simples. E aqui só temos uma lição. O dia depois da manhã. Como é que o reino se mantém no dia depois da manhã? No dia que vem depois do culto. Não é espiritualidade, não é revelação, não é profecia não, irmãos. É responsabilidade. Olha o que diz o texto. Ainda no mesmo dia, eles tinham essa compreensão. Ainda no mesmo dia, se nomearam homens para as câmaras dos tesouros, das ofertas, das primícias e dos dízimos, para juntarem nelas das cidades as porções designadas pela lei, para os sacerdotes e para os levitas, pois Judá estava alegre, porque os sacerdotes e os levitas ministravam ali. Parte da alegria do povo de Deus só aconteceu porque homens de Deus ministraram de forma correta diante deles. Eles abriram mão de tudo que eles faziam, foram chamados por Deus na tribo de Levi. Vocês vão ficar full time trabalhando aqui, em tempo integral. Como é que esses homens vão viver? O reino sustenta o reino. Eles estavam alegres porque homens de Deus estavam ministrando corretamente a eles. Isso fez com que Judá ficasse feliz. 45. Esses homens não faziam o que eles queriam. Esses homens não faziam do jeito que eles queriam. Existe uma lei. 45. E executavam o serviço do seu Deus e o da purificação, como também os cantores, os porteiros, todos eram levitas, tá, irmãos? Segundo o mandado de Davi e de seu filho Salomão. Ainda que sejamos líderes, nós não temos autoridade da parte de Deus para incluir liturgias, tirar liturgias. Nós precisamos seguir aquilo que está dito na palavra. É isso que trouxe alegria, é a palavra. Fuja de homens que vêm com revelações, novas revelações. As escrituras foram fechadas no livro do Apocalipse e ela é o suficiente para a nossa fé, para a nossa conduta e para a nossa salvação. 46. Pois já outrora, nos dias de Davi, a gente está falando de muitos séculos atrás, pois já outrora, nos dias de Davi e de Asaf, haviam chefes dos cantores, cânticos, louvor e ações de graças a Deus. Estamos restaurando agora o templo, estamos inaugurando agora o templo, mas o povo de Deus não começou na gente, como era no início. O que os apóstolos falaram? O que os profetas falaram? Porque senão a gente vai cair no erro, que só existe crente depois que a nossa denominação foi fundada. E isso é um erro. Já existia naquele tempo. E possivelmente eles não faziam da forma como muitos têm feito hoje. Para encerrar, 47. Todo o Israel, nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, está pegando todas as 3 caravanas. Zorobabel, Esdras e Neemias, todos aqueles que estavam lá, dava aos cantores e aos porteiros as porções de cada dia, e consagrava as coisas destinadas aos levitas, e os levitas as destinadas aos filhos de Arão. Como acontecia essa manutenção? Não eram como no Brasil, mensal, eram todo dia. Eles iam e davam aquilo que era deles, que a lei tinha estipulado. Eles pegavam aquilo, diz o texto, e levavam isso aos levitas, aos líderes que foram levantados. E os levitas davam a toda a sua família, que é os filhos de Arão. Que é os filhos de Arão. Paulo é categórico em dizer em 1 Coríntios capítulo 9, aquele que prega o evangelho, que viva do evangelho. Isso é claro. Não é porque tem um monte de pastor corrupto por aí que nós precisamos destruir o que está escrito no Novo Testamento.
nós precisamos fazer com fidelidade a Deus. E se houver alguma questão impura nisso, tem que ser sentar ou expulsar, simples assim, para que mantemos, ou venhamos manter, a pureza da igreja de Jesus. Que Deus nos abençoe, em Cristo Jesus, Deus seja louvado, amém.